Quando Deus reúne a sua igreja num lugar e a sua palavra é falada e o Espírito dele está presente, é porque Deus quer fazer algo na nossa vida. Sabe, no exato momento desta passagem, Jesus estava voltando para Cafarnaum, quando no caminho uma grande multidão o comprimia, e duas pessoas se destacaram em meio a todo esse alvoroço: o líder de uma sinagoga e uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com o fluxo de sangue. Jairo, ele estava com a sua filha de 12 anos entre a vida e a morte. Mas também neste evento nós encontramos uma mulher que há 12 anos também estava sofrendo com uma hemorragia que a impedia de viver. Sabe, queridos, talvez no dia do nascimento da filha de Jairo, talvez tenha sido o primeiro dia que aquela mulher foi acometida com aquela enfermidade. Percebe que 12 anos, aquele pai tinha uma história com aquela filha e em determinado momento ele sente uma aflição, e esta aflição daquele momento o faz tomar a decisão de ir buscar socorro aos pés do Senhor Jesus. Agora imagine uma mulher que já estava há 12 anos sofrendo com esta enfermidade. Duas pessoas com estilo de vida totalmente distintos, porém a necessidade de um milagre era a mesma. Eles estavam passando por crises pessoais, mas ambos foram profundos na sua busca. E aí cabe uma pergunta nesta noite para a minha vida e para a sua vida: qual tem sido a profundidade da sua busca? Nós percebemos aqui que quando Jesus chega em Cafarnaum, uma grande multidão cerca, mas no meio desta multidão, esses dois personagens o toca de uma forma especial, e esses dois personagens, eles chamam a atenção de Jesus para eles. Sabe, queridos, quando eu olho para isso, eu percebo que quanto mais profundo é a nossa busca, mais milagres nós vamos viver. Quanto mais profunda é a minha busca, é a sua busca, mais poderosa se torna a fé que você tem. Talvez a sua fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda nesta noite, mas eu quero dizer para você que não importa o tamanho da sua fé, importa a profundidade que você a coloca. Sabe, queridos, a partir deste texto, eu não quero me ater na história da mulher do fluxo de sangue, mas eu quero explorar um pouquinho o milagre na casa de Jairo. Por isso, falando sobre o milagre da casa de Jairo, eu quero refletir sobre o seguinte tema: onde tem milagres, onde tem fé, tem milagres. Onde tem fé, tem milagres. Se tem fé no seu coração, você vai viver milagres com o Senhor. Se tem fé na sua vida nesta noite, milagres vão acontecer. Sabe por quê, queridos? Ali, quando aquele homem se manifesta e vem ao encontro de Jesus, ele vem disposto a viver um milagre. Sabe, a posição dele talvez impediria ele de se chegar diante de Jesus em público, mas ele desconsiderou qualquer situação e se lançou aos pés de Jesus. Por isso, neste momento, a partir desta passagem, eu quero destacar aqui alguns tipos de fé que nós encontramos nessa passagem. A primeira fé que eu encontro nesta passagem é uma fé intercessora. Isso. Aquele homem chega diante de Jesus pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver uma fé intercessora, porque a fé intercessora é a fé que move o coração de Deus, não em prol da vida do outro, mas também chega as bênçãos de Deus sobre a vida daquele que intercede por alguém. Interceder, muitas das vezes, é você pedir a Deus, não pela sua própria vida, mas interceder pela vida de outros. Jairo era um pai como eu e como você, em desespero, pela situação da enfermidade de sua filha. O seu amor e a sua dor o moveu a interceder diante de Jesus em favor dela. Sabe, quando eu olho para essa história, quando eu olho para a vida de Jairo, eu percebo Deus claramente dizendo para mim, para você, que Ele busca intercessores nos dias de hoje.
Intercessores que não venham somente interceder pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, mas que seja capaz de interceder pelo seu bairro, pelo seu condomínio, pelos seus funcionários, pelos aqueles que estão com você. Assim como Deus move o coração de Jairo para que ele possa interceder pela sua filha, Deus quer levantar intercessores nesta noite, para que a gente possa começar a viver o poder da fé na nossa vida e entender que onde tem fé tem milagres. Sabe, queridos, naquele momento ali, aquela multidão que cercava ficou incomodada, mas aqueles dois personagens foram profundos e ali tinha fé, e porque tinha fé teve milagres. Sabe, nós precisamos ainda hoje encontrar intercessores que estejam dispostos a chorar, a prantear pelo próximo, a abraçar o próximo. Sabe, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para poder mudar o quadro de muitas pessoas que nos cercam. Mas quando eu olho também para esta passagem, e eu encontro aqui uma segunda fé, que é uma fé perseverante. Eu vejo Jairo tendo uma fé intercessora pela aflição que ele estava vivendo, mas também eu vejo Jairo com uma fé perseverante. A fé perseverante é a fé que não desiste diante das dificuldades. Sabe, do texto, é possível notar algumas barreiras que se levantam diante de Jairo, para que o milagre chegasse em sua casa. A primeira barreira que Jairo encontra é a sua própria posição, a posição de líder da sinagoga. Mas Jairo, ele desconsiderou a sua posição, e ele reconhece que Jesus Cristo era a autoridade espiritual sobre a sua vida. Sabe, queridos, quantas pessoas têm deixado de viver milagres extraordinários com o Senhor, porque não conseguem abrir mão da sua posição. Mas Deus, essa noite, talvez esteja falando comigo, com você, te perguntando: filho, onde a tua posição tem te levado? Talvez a sua posição tenha te levado a uma situação onde as pessoas te respeitam, onde as pessoas te consideram, sim, mas há situação na sua vida que você vai precisar se despir, e como Jairo, abrir mão até da sua posição e se lançar aos pés do Senhor. Trabalhar a sua fé, porque onde tem fé tem milagres. Se aprofundar mais na sua fé com o Senhor Jesus. Deixarmos de ser aquele religioso que cumpre um ritual, um compromisso semanal com o Senhor, mas começar a gerar uma intimidade profunda com Deus, para que no momento de aflição você seja capaz de se lançar aos pés do Senhor e chorar, para que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida.